PGR tem 3 meses para acusar os 9 arguidos do processo das dívidas ocultas. Um tumor maligno sem causa específica que tem na amputação de membros o único tratamento eficaz. Costa do Sol vence Ferroviário de Maputo por 2 bolas sem resposta no jogo grande da jornada. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. 6 mortos e vários feridos é o balanço de mais um ataque de homens armados no distrito de Macomia. O ataque registrou-se ontem e teve como alvo uma viatura de transporte de passageiros. Esta é uma notícia a acompanhar ainda neste jornal. Por ora, a Arula Intelligent Solution, uma empresa que fornece consultoria sobre gestão de risco às multinacionais que operam no continente africano, subiu o nível de risco nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia para muito alto. A indicação surge na sequência do ataque da passada quinta-feira contra uma caravana da Anadarko e que resultou na morte de um trabalhador da empresa Gabriel Couto, contratada para a construção do aeródromo de Palma. A Rula acredita que a caravana da Anadarko tenha sido atingida não por uma intenção planeada, mas por um acaso. Contudo, diz haver possibilidade de um crescimento de incursões e confrontações nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia. A consultora recomenda a tomada de medidas de precaução que incluem o não uso de estradas terciárias. Enquanto isso, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Chimango, exige do governo soluções rápidas para acabar com a violência que se vive na Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique abordou com bastante preocupação os ataques de Mocimboa da Praia, protagonizados por pessoas até aqui desconhecidas. Temos o caso de Mocimboa da Praia. É preciso compreender que o problema de Mocimboa da Praia é um problema de todos nós moçambicanos. É uma situação de agressão aos direitos fundamentais dos cidadãos moçambicanos. É preciso que esse problema se resolva e nós, como moçambicanos, através das eleições de 2014, delegamos o poder aos políticos que estão a governar o país. Portanto, é importante que haja soluções imediatas. Portanto, este problema não é só do partido no poder, não é dos partidos de oposição, é um problema dos moçambicanos e é preciso resolver isso com muita aceleração. Por isso teremos situações, o caso da Nigéria, em que havia os Boko Haram, ninguém os ligava, acabou-se criando a situação em que está hoje, em que as autoridades locais têm que fazer as negociações. Portanto, Moçambique não pode ficar refém no futuro para negociar com insurgentes. Portanto, é preciso de fato que se ultrapasse o mais cedo possível e sabemos corretamente que esse assunto não vem de hoje, vem remota nos anos 80, portanto, há que dar uma celeridade rápida para que os moçambicanos não fiquem reféns. Portanto, este é um desafio que nós temos como moçambicanos, resolvemos, porque isso afugenta os investidores. David Chimango trabalha na Zambésia e este domingo escalou o distrito de Gurue para o trabalho com as bases. A Procuradoria-Geral da República tem 3 meses para acusar os 9 arguidos do processo das dívidas ocultas. Se os prazos não forem cumpridos, os arguidos em prisão preventiva podem ser libertos mediante pedido de habeas corpus. O que se segue após a detenção dos 8 arguidos das dívidas ocultas? Os fundamentos da acusação. Para esclarecer esta questão, a STV buscou respostas em juristas da praça. Depois da legalização das detenções, continua a fase da instrução preparatória do processo, que tem por fim averiguar a existência das infrações, fazer a investigação dos seus agentes e determinar a sua responsabilidade. Esta fase é dirigida pela Procuradoria. Os interrogatórios não são públicos. De acordo com o Código de Processo Penal, havendo arguidos presos, esta fase tem um prazo máximo de 3 meses. Finda a instrução preparatória, a Procuradoria deve deduzir uma acusação contra os arguidos ou mesmo se abster de acusar todos ou alguns arguidos. Depois da acusação, o processo segue para o tribunal, onde pode ser aberta instrução contraditória. Esta fase serve para
esclarecer e completar a prova indiciária da acusação e para realizar as diligências requeridas pelo arguido destinadas a ilidir ou enfraquecer aquela prova e a preparar ou corroborar a defesa. O prazo é também de 3 meses. Depois da instrução contraditória, segue a fase da pronúncia, onde o juiz decide se há ou não elementos para marcar o julgamento. Contas feitas, somando os prazos máximos de todas as fases, o processo pode durar até 10 meses. Não temos menos de 300 dias, se os prazos forem observados no seu limite. Ou seja, se a instrução, por exemplo, tiver que levar 90 dias, se abrir instrução contraditória e se esperar até o último dia, então em tudo isto é possível que levemos cerca de 300 dias. Mas o jurista Elcídio Citói alerta que no nosso sistema de justiça é muito raro que esses prazos sejam cumpridos. É normal, por exemplo, no lugar de 8 dias, esperarmos 3 meses, 4 meses, 5 meses. E isto é o discurso que é feito ano após ano em termos de morosidade dos processos, não? Quer por razões de escassez de recursos humanos a nível de número de juízes, porque um juiz vai estar para milhares de processos, centenas de processos, quer às vezes porque o processo é complexo e o juiz precisa de realizar um conjunto de diligências ou precisa de estudar o processo com calma. Mas a prisão preventiva decretada pelo juiz de instrução criminal tem um prazo de apenas 3 meses. Ou seja, findo este prazo, a prisão preventiva torna-se ilegal. A figura de habeas corpus, que é uma figura de providência extraordinária, só vai funcionar se este prazo de 3 meses for extravasado. Até aqui eles estão muito bem. Agora, estão muito bem porque o primeiro prazo de 48 horas foi bem cumprido. Estou satisfeito porque estou a ver que o tribunal funcionou. Oxalá que seja para toda a gente. O recurso que os advogados de Ndabi Gebuza, Inês Moiane, Elias Moiane e Bruno Tandane submeteram ao tribunal não tem prazos para ser respondido, nem efeito sobre a prisão preventiva. Mais de 300 mil postos de emprego para jovens foram criados só em 2018. A informação foi avançada pela Ministra da Juventude e Desporto, Nilete Mondlane, durante o encontro de avaliação do grau de implementação da política da juventude. Moçambique é um país constituído maioritariamente por jovens, o que impõe desafios no acesso à educação, emprego, entre outros direitos. Entretanto, cabe ao governo criar políticas que facilitem o acesso a tais direitos. É nesse âmbito que o executivo diz ter criado mais de 300 mil empregos só no ano passado. Quanto ao emprego, autoemprego e empreendedorismo juvenil, foram criados 389.017 empregos em todo o país, dos 274.947 planificados, correspondente a 141% e um crescimento de 24% em relação a 2017. Foram ainda proporcionados 6.310 estágios pré-profissionais dos 4.305 planificados, correspondente à realização de 156% e um crescimento de 12,5%. De referir que os 10% dos jovens estagiários foram empregos nos setores público e privado. Quanto à educação, o governo diz ainda ter garantido bolsas de estudo acima do que havia previsto. Foram concedidas 1.369 bolsas de estudo das 650 planificadas para os níveis de licenciatura e pós-graduação para os jovens investigadores, sendo 544 do sexo masculino e 825 do sexo feminino em todo o país. Em relação ao planificado, houve uma realização de 210%. Nilete Mondlane falava na última sexta-feira em Maputo, durante o encontro do Comitê Interministerial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens.
E na província de Manica, um cidadão assassinou sua esposa e pôs-se em fuga. O crime aconteceu ontem no bairro Maziquera, na vila de Gondola. Deus, por que fez assim? Por que aceitou essa minha irmã morrer e eu? São lamentações de quem perdeu a sua única irmã, barbaramente assassinada pelo esposo na manhã deste sábado, em Gondola. Segundo contam os familiares da vítima de 37 anos, o homicídio aconteceu numa machamba, para onde o casal tinha ido para mais um dia de trabalho. Depois de cometer o crime, o homem de 47 anos pôs-se em fuga. A família diz estar chocada com a triste notícia. Saíram hoje, foram lá onde eles fazem carvão deles, só quando chega lá, a senhora acho que inclinou para apanhar carvão, só que de repente o marido pegou a katana a esposa. Então, quando katanou no pescoço, depois, terceira katana, o quarto katana, eles já estavam mortos. Então, daí ele sumiu. Até agora não sabemos também onde ele está. Logo de repente de manhã eu assustei. Alguém ligou para mim. Disse que tua irmã morreu. Foi katanado com o marido. Na machamba, agora de manhã. Filho dele mais novo disse, mamãe, você não vai. Ela disse, não, deixa meu filho ir com ele. Ele forjar agora. De repente, logo a criança viu a vizinha vir chorar. E tua mãe morreu. Era a única minha irmã. O líder do bairro diz que, apesar de ser um casal que vivia em constantes desavenças, não esperava uma atitude destas por parte do marido. Uma vez já resolvi um problema deles, mas não, quer dizer, já passa 1 mês ou 2 meses. O problema acabou, mas não sei qual é o problema que aconteceu através de agora. Quando a nossa equipa de reportagem chegou ao local, o corpo da vítima já havia sido removido para a morgue do Hospital Distrital de Gondola. Este é o segundo caso de homicídio, que acontece em menos de 1 mês no bairro Maziquera. E o setor pesqueiro contribuiu com mais de 300 milhões de meticais em receitas de exploração para o Estado em 2018. O volume supera a média anual que vinha se registrando desde 2015. A produção pesqueira atingiu cerca de 400 mil toneladas no ano passado, mais 6% que em 2017. Foi este o volume que ditou o incremento do peso do setor pesqueiro para os cofres públicos. Contas feitas, os dados do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca apontam para uma contribuição de 370 milhões de meticais em receitas provenientes da exploração do pescado, valor acima da média anual de 120 milhões de meticais que vinha se registrando até 2015. Segundo o Governo, o incremento deveu-se à aplicação de medidas de gestão das pescarias, desenvolvimento do capital do conhecimento, concessão de apoio em crédito aos produtores e à construção de infraestruturas de apoio à pesca. Refira-se que com esta produção, a taxa média anual de crescimento no período de 2015 a 2018 evoluiu para 14%, contra 10% do quinquênio anterior. Já o consumo per capita do pescado passou de 11 kg em 2014 para 16 kg em 2018. Uma doença rara, sem causa específica e que ocorre na adolescência. O osteosarcoma é um tumor maligno que afeta os ossos. A amputação é muitas vezes o tratamento eficaz para este tipo de tumor. Saiba mais sobre esta doença na reportagem de Cleide Marinella e Abdul Manhissa. Por detrás deste sorriso largo esconde-se uma história de luta contra uma doença descoberta ao acaso. Há quase 1 ano que o embate na cama viria a mudar a vida da adolescente Neide, de 13 anos de idade, tal como conta o pai. No mês de março, ela embateu-se com a cama aí nos seus afazeres e a perna inchou, mas logo de imediato nos dirigimos ao hospital. Fizeram as suas análises, os seus diagnósticos e vimos que a perna não estava a baixar. E é quando nós decidimos levá-la aqui ao Hospital Central. Chegados ao Hospital Central, foram feitos vários exames que levaram ao diagnóstico. Osteosarcoma é o nome da doença que ela tem. É um tumor maligno primário do osso. Isso significa que o tumor cresce a partir do próprio osso. Chama-se tumor primário. Maligno porque tem um crescimento muito rápido
tem um crescimento que infiltra os outros tecidos e tem um crescimento com criação de metástases ou filhos de tumores noutros sítios fora do osso. O tumor aparece frequentemente em adolescentes por volta dos 14 anos de idade e é mais comum em meninos. Atinge principalmente os ossos longos, sendo os mais comuns o fêmur e a tíbia, na região do joelho. Tem a aparência de um inchaço e a dor costuma ser o primeiro sintoma. Doía muito, de uma forma que eu nem consigo explicar, que desde nasci nunca senti essa dor. Uma dor que, de acordo com o especialista, não passa nem com analgésico. O diagnóstico é feito através da cintilografia óssea, um exame de imagens usado, na maioria das vezes, para identificar pontos afetados pelo tumor. Mas em Moçambique, esse exame não está disponível. Por isso, recorre-se ao raio-x e à biopsia. Uma vez identificado, inicia-se o tratamento, que envolve uma equipe médica que vai desde ortopedistas, oncologistas até psicólogos. E porque os pacientes chegam numa fase em que o tumor já se desenvolveu, recorre-se à amputação. Infelizmente, temos que fazer a amputação do membro. E mesmo depois de fazer a amputação do membro, temos que continuar com quimioterapia para tentar eliminar as células tumorais que estão espalhadas por todos os órgãos, sobretudo no pulmão. Foi por este procedimento que a filha mais velha de um total de 3 do casal Nanja teve de passar. Uma realidade encarada com choque, mas que produziu bons resultados. Nós nos apercebemos que ela melhorou muito depois de ter feito a cirurgia. Aparentemente, para nós está bem, mas ainda vamos continuar a fazer quimioterapia. Quase todos os dias eu chorava por causa de muita dor, mas depois da cirurgia me sinto bem. Quando começou a fazer o tratamento, estava na 7ª classe e, apesar de todos os constrangimentos, conseguiu dispensar. Neide já sabe que profissão quer seguir. Eu quero ser uma médica para ajudar as pessoas e para também dar conselho de eles ir ao hospital e para eles não passar do que eu passei também. Quem também pode estar com osteosarcoma é o adolescente Elcídio Mukokani. Os primeiros sinais da doença apareceram em novembro. Quando a STV chegou à ortopedia do Hospital Central de Maputo, ele já estava internado há 3 semanas. Não consegui levantar, começar a doer. E quando começaste a sentir essa dor, não vieste logo ao hospital? Não vi. Só vi este ano aqui, em janeiro. O adolescente de 17 anos de idade aguarda pelo resultado dos exames para depois iniciar com o tratamento. Os médicos até então agora ainda não nos disseram qual é a doença exata que ele tem, porque alegam ser uma parte de cancro, outra parte de tumor, então ainda não estão certos qual é a parte que a doença se encontra. Dados da Sociedade Americana de Cancro indicam que anualmente cerca de 800 a 900 casos de osteosarcoma são diagnosticados em crianças e adolescentes. No Hospital Central de Maputo são diagnosticados até 5 casos por ano. Em Moçambique, não há nenhum estudo sobre a doença, mas estimativas mundiais apontam para uma taxa de sobrevivência de 70% em 5 anos, após a descoberta e tratamento da doença. Quando não tratado, o osteosarcoma pode afetar outros órgãos, tal como o pulmão. A jornada do tratamento de um tumor é desafiadora, desde o diagnóstico ao impacto negativo da notícia, a reorganização do dia a dia para conciliar a rotina do hospital com trabalhos ou estudos e os efeitos adversos do tratamento. Mas é nas pessoas amadas onde se encontra a força para vencer a doença. Minha principal motivação é minha família, por ter me dado forças e em todo momento estar comigo. A causa específica do osteosarcoma ainda não é conhecida e por isso não pode ser prevenido. Mas o fato de ter algum familiar que teve algum tipo de tumor aumenta as possibilidades do seu surgimento. O diagnóstico e tratamento são gratuitos, mas os pacientes queixam-se dos altos custos dos medicamentos indisponíveis nas farmácias públicas e das próteses para a perna amputada. Informar-se, manter comunicação com a equipe médica e seguir à risca as orientações são os caminhos seguidos por Neide e sua família para lidar com a doença.
E aos outros adolescentes, a menina de sorriso fácil deixou uma mensagem. Eles logo quando se baterem em algum sítio, eles dizerem aos seus pais para que os pais lhes levam para o hospital. E com esta reportagem convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país prevê-se uma máxima para Maputo 32 e 22 de mínima. Xai-Xai 27 de máxima, 20 de mínima. Em Inhambane 31 de máxima, 22 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira 33 de máxima, 25 de mínima. Chimoio 31 de máxima, 19 de mínima. Quelimane 34 de máxima, 23 de mínima. Tete 36 de máxima, 20 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula 31 de máxima, 21 de mínima. Pemba 31 de máxima, 25 de mínima. Lixinga 25 de máxima, 17 de mínima. Já temos a previsão do estado do tempo para a zona norte do país. Nampula, 31 de máxima, 21 de mínima. Pemba, 31 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 17 de mínima. Cá estamos de volta, seguimos com a página internacional. Arrancaram hoje as eleições presidenciais no Senegal. O presidente Macky Sall é o candidato com mais chance de conquistar o segundo mandato presidencial. Cerca de 6,5 milhões de senegaleses escolhem este domingo o novo presidente de um dos países com maior estabilidade democrática em África. São 5 candidatos principais, mas o atual presidente do Senegal, Macky Sall, poderá vencer o escrutínio depois de ter conseguido fazer a economia crescer 6% no seu primeiro mandato. Sall promete que no próximo mandato vai lutar para melhorar o acesso à educação e à saúde. Embora não sejam permitidas atividades de sondagem de votos na época eleitoral, em novembro Sall apresentava-se com 45% de sondagem dos votos e outros adversários não tiveram mais que 16%. Apesar de ter havido um morto durante a campanha, todo o processo eleitoral foi considerado pacífico e a transição do poder no Senegal tem sido tranquila desde 1960, ano da independência. O povo cubano decide hoje se aceita as novas alterações da Constituição que resultaram de uma discussão pública no ano passado. Após a aprovação por unanimidade no Parlamento, o documento sobre alterações à Constituição é este domingo submetido à votação do povo cubano. O documento que está em referendo inclui pela primeira vez desde 1976 o reconhecimento da propriedade privada, garantia de presunção de inocência nos tribunais, o papel do investimento estrangeiro e até a internet. A nova Constituição impõe também os 60 anos como idade máxima para o cargo de presidente de Cuba, que deve cumprir mandatos de 5 anos com direito a uma única reeleição. Os opositores do regime cubano defendem que esta revisão constitucional é apenas um pretexto para evitar profundas reformas no país. Fracassou o plano de entrada de ajuda humanitária na Venezuela, tendo sido marcado por 4 mortos e mais de 250 feridos na fronteira com a Colômbia e Brasil. Nicolás Maduro pôs fim às relações diplomáticas com a Colômbia. Foi um sábado turbulento e sangrento na Venezuela, onde a arma de guerra continua a ser ajuda humanitária. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, não conseguiu trazer caminhões de ajuda humanitária para o povo venezuelano que passa fome. Na fronteira com Colômbia, 3 caminhões carregados de produtos da primeira necessidade foram queimados pelo exército bolivariano, coordenado pelo presidente Nicolás Maduro. Vários jovens venezuelanos envolveram-se em confrontos violentos com as forças de segurança na fronteira com Brasil e Colômbia, o que resultou em 4 mortos e 285 feridos.
Maduro decidiu suspender relações diplomáticas com Colômbia e mais tarde disse que aceitaria ajuda humanitária legal vinda da União Europeia em coordenação com as Nações Unidas. Maduro voltou a acusar o presidente interino Juan Guaidó de temer convocar as eleições presidenciais. A crise econômica na Venezuela já fez mais de 3 milhões de venezuelanos abandonar o país. O vice-presidente norte-americano Mike Pence está na Colômbia para pressionar o regime de Maduro a respeitar a democracia. Ferroviário de Maputo está fora do torneio de abertura da cidade de Maputo depois de perder este domingo com Costa do Sol por 2 bolas sem resposta. Seguramente o mais aguardado embate da segunda jornada e o Costa do Sol tratou de chamar a si o protagonismo. O primeiro remate é de Mbolo e passa ao lado. Arranque de jogo promissor, Camo trocou os olhos ao adversário. Depois há um toque subtil, mas sem problemas para Vítor. Camo e mesmo a estrela da companhia, o miúdo tem esta cobrança exemplar e olha a trave a negar o gol. Grande execução. Vítor, como se pode ver, estava fora do lance. O golo era uma questão de tempo. Xizá ficou nas covas e Mbolo, com toda a facilidade, faz 1-0. Bertier respondeu com este remate, mas estava Vítor para uma intervenção de recurso. No arranque da segunda parte pediu-se penalti neste lance e, no entanto, o melhor estava mesmo por ver. O passe de Raul, Mbolo vai mesmo bizarro no jogo. O passe é bom, não havia outra alternativa senão enviar a bola para o fundo da baliza de Hernan. Antes do fim, expulsão de Salomão por agressão a Camo. O Ferroviário de Maputo está fora do torneio de abertura a nível da cidade de Maputo. Já o Costa do Sol, detentor do troféu, segue às meias finais. Vamos continuar, independentemente de... Pronto, agora vamos perder muitos jogadores para os Mambas e para os Sub-23, mas com os restantes, com certeza que vamos ter bons comportamentos, mesmo com os miúdos, os júniores, que já estão a trabalhar connosco. Vamos dignificar o Costa do Sol, dignificar o torneio. Acabamos dando golo numa falha nossa defensiva, no primeiro golo, quanto à correr do jogo, e no segundo golo é igual, também acabamos dando golo. Ou seja, se olharmos para a produção do jogo em termos de Costa do Sol, meia posse da bola nossa, mas a produção do Costa do Sol não foi aquela, mas digamos que foi uma equipa muito fria, eficaz, e quando é assim só tenho que dar os parabéns. E na página cultural, realiza-se de 12 a 21 de março no estado brasileiro do Rio Grande do Sul o Festival Mos Brasil. Trata-se de um intercâmbio cultural que terá como figuras de cartaz a cantora moçambicana Ezequiel Matsombe e o estilista Pinto Música. Festival Mos Brasil é uma iniciativa de jovens moçambicanos e brasileiros e visa a conexão e o intercâmbio entre os dois países. O evento a realizar-se na cidade de Pelotas terá Ezequiel Matsombe e Pinto Música como figuras de cartaz. Em termos de música, Ezequiel promete levar para o Brasil a nossa identidade, que é a marrabenta. Ezequiel Matsombe vai levar aquilo que é cultura, né? Que é a arte moçambicana. Vou levar o meu repertório, que são as minhas músicas de autoria, conhecidas, e também músicas não populares, mas que também são conhecidas. E vou levar também, vou interpretar música populares cá de Moçambique. Vou interagir junto com brasileiros que também estão-se a preparar, que é para tocar a nossa música. Já no que concerne a moda, o estilista Pinto Música diz que os brasileiros já conhecem a moda moçambicana e as suas tendências. Para ele, o fato de já ter estado no Brasil vai facilitar na escolha das roupas. Eu vou levar aquilo que é moda moçambicana, a nossa capulana, os nossos traços africanos, como a capulana é trabalhada aqui em Moçambique. Vou levar uma diversidade de artigos feitos à base da capulana. Para a organização, é importante esta troca de experiência porque vai alavancar não só os artistas convidados, como também a cultura moçambicana no seu todo. Vamos levar livros de grandes autores, como sugerimos levar livros como da Paulina Chiziana, do Miyakoto, José Carveirinha, dentre vários, né? Vai ser exibido 3 filmes nacionais, que é o filme de Lucílio de Azevedo, que é um dos cineastas mais badalado no país. Vai ser também passado o filme Ngüenya, do Malangatana. Aleixo Ibrahimo fez saber que, em termos de logística, faltam alguns aspectos por acertar. Estamos a ter grandes dificuldades financeiras até agora, que não percebo porquê.
Segundo a organização, este é o primeiro projeto que tem Moçambique como figura de cartaz. É ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a seguir a